Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui mais uma aula para vocês, para a gente trabalhar um pouquinho a memória. É tão importante tudo isso. E hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre cognição. O que é a cognição? Cognição é a aquisição do conhecimento, né? Tudo aquilo que a gente adquire ao longo do tempo e que isso é uma parte muito importante para o nosso trabalho, né? Então, muitas vezes, a capacidade que nós temos de prestar atenção, de entender, de recordar, de trabalhar novos conceitos, que nem agora, por exemplo, né? Com essa pandemia toda, nós tivemos que nos reciclar, nós tivemos que aprender a trabalhar com a internet, gravar vídeo, vocês assistirem vídeo, participarem muitas vezes de aulas online. Então, tudo isso é um conhecimento que foi adquirido, né? E que algumas pessoas classificam como impossível, porque uma certa faixa etária você para de aprender as coisas. Isso tudo é mentira, tá? A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre se reciclando, a gente está sempre tendo novos conhecimentos e esses novos conhecimentos, eles estão exatamente ligados à nossa cognição. Então, muitas vezes a gente para pensar o que é isso, de que maneira é isso e o que isso pode influenciar. Por que a gente trabalha tanto com vocês a memória, né? Porque ela é muito importante para evitar. A gente trabalha na prevenção de doenças mentais, né? Demência, Alzheimer, todas essas doenças que a gente sabe. E muitas vezes essas doenças, em menor grau, principalmente a demência, ela vem exatamente de ações emotivas. Então, uma depressão, uma frustração, né? Vai acontecendo gradativamente até que aquilo se transforme realmente no mal que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que debater com isso. Então, qual é a importância da gente estar trabalhando sempre? A gente está sempre trabalhando a memória exatamente para evitar esse tipo de coisa. Então, muitas vezes a gente dá um exercício, a gente pede para vocês, né? Façam uma aula, façam dança, aprender coisas novas. Isso tudo ajuda muito a memória. Então, você aprende um instrumento novo, aprende um idioma novo, aprende a uma dança nova, mexe o corpo, não fica sempre parado, sempre esperando acontecer, as coisas acontecerem. Nós vamos ter, se Deus quiser, grandes novidades logo, logo para vocês, mas a gente não pode ficar esperando essas coisas acontecerem. A gente tem que ir à luta, a gente tem que ir buscar. Então, agora, graças a Deus, estamos saindo mais, a gente está recebendo as fotos de vocês, dos encontros que vocês estão fazendo no shopping, em festas de aniversário, tudo dentro a gente está vendo que vocês estão se preocupando com distanciamento, com uso de máscara, álcool gel, isso é ótimo, né? E é tudo isso que a gente precisa para que a gente esteja logo resolvendo tudo isso. Então, à medida em que a gente vai tendo essas situações, voltando um pouco à normalidade, a própria memória, o próprio corpo nosso começa a reagir, né? Porque o que aconteceu conosco? Nós estávamos acostumados a ter uma rotina. A nossa rotina geralmente era vai para a faculdade à tarde, faz tudo que tem que fazer de manhã, vai para a faculdade, se prepara, toma um banho, perfuma, maquiagem, aquelas coisas todas, roupa bonita, tudo preparado para ir encontrar os amigos. E aí ficávamos um período de 2, 3, 4 horas, às vezes, juntos, conversando, trocando ideias, batendo papo, aprendendo, brincando, dando risada, dividindo, partilhando muitas vezes um café gostoso, né? E aí, de repente, isso tudo parou. Imagina como funcionou o nosso cérebro nesse período todo. Tivemos um momento em que não tinha solução, nunca mais a gente ia se encontrar, nunca mais a gente ia se ver, nunca mais as coisas voltariam ao normal e aos poucos nós fomos vendo que as coisas foram se modificando, né? Fomos encontrando soluções, maneiras de burlar esse problema que nós tínhamos, de resolver esse conflito, porque
para a gente também isso era muito, muito difícil. Nós também não tínhamos conhecimento do que estaria acontecendo, né? Como é que ia ser o mundo? Nós não sabíamos de nada, ninguém sabia se a vacina ia funcionar, né? E agora não, agora as coisas começaram a melhorar, começaram a voltar à normalidade. Então, o nosso cérebro, ele entrou num conflito muito grande, porque tudo que você fazia, você parou de fazer. Todos nós paramos de fazer. E agora fomos retornando, retomando tudo isso. Então, isso tudo faz com que a gente trabalhe de uma maneira diferente a situação agora. Isso tudo ajuda o cérebro. Então, essa parte cognitiva nossa, essa parte de aprendizado, essa parte que a gente, essa ação de aprender, essa ação de estar voltando à normalidade, estar trabalhando com tudo isso, ajuda muito para que a gente mantenha o nosso cérebro ativo. Então, para isso que a gente passa os exercícios, para isso que a gente faz as nossas aulas. Então, eu quero agora relembrar, né, os exercícios que foram dados na última aula. Um deles foi um exercício de brincadeira, que era aquele exercício de Marte, que é exatamente para você trabalhar a criatividade. A criatividade, eu sempre falo isso e sempre vou falar, a criatividade é uma coisa muito importante, é uma ação muito importante na nossa vida, né? Você vai fazer um prato, né? Vai fazer uma comida, não tem um dos ingredientes importantes, você substitui e aquilo fica de uma maneira diferente. As pessoas falam, nossa, que gostoso. Foi a criatividade que você usou, né? Para fazer um deslocamento de um lugar para o outro, tem uma rua que está interditada, você vai dar uma volta, você está usando a sua criatividade. Então, sempre que a gente usa a criatividade, você tira o cérebro da zona de conforto e joga o cérebro na zona de conflito. É nesse momento em que o cérebro está sendo trabalhado. Então, procura sempre fazer as coisas de maneira diferente, usando a sua criatividade, para que a gente consiga esse objetivo, que é trabalhar a memória de vocês. E o exercício de Marte era exatamente esse. Você tinha que me contar a história do que você imagina, né? O que cada um imaginava em Marte. E o exercício era: você chegou a Marte e aí eu queria que você me contasse um pouquinho a história, né? Para trabalhar um pouco da criatividade. É interessante que a gente trabalhe a criatividade, porque, como eu sempre falo em sala de aula, a criança, ela não tem as barreiras que nós temos, né, de brincar. E esse exercício é exatamente para você brincar. Imagina você em Marte, como é que é? Como é que é o tempo, o chão, o tempo, que tipo de roupa você teria que usar, o que tem em Marte, o que você imagina que tem em Marte. Para cada um pode ter uma coisa, pode ter uma lanchonete de fast food, pode ter uma pista de dança, pode ter uma igreja, pode ter um estádio de futebol, enfim. É, é a sua criatividade que vai fazer com que você conte essa história, tá? Se você ainda não fez esse exercício, faça, que você vai ver que interessante. Depois mostra para sua família, pede para a família também fazer, para você ver como a criatividade de cada um. Coloca essa pergunta para a pessoa. Se você chegasse em Marte, o que você ia encontrar? Vai ser muito legal você ver a resposta de cada um. Esse exercício consiste em você desembaraçar as letras para descobrir a palavra que está com a dica acima. E assim encerramos a nossa aula. Espero que você tenha gostado, espero que você faça os exercícios com alegria e que você viva a sua vida com alegria. Porque é isso que é legal, é isso que é importante, é isso que faz bem para o corpo e para a alma.
É você ser feliz. É você fazer você mesmo feliz e não fazer os outros serem felizes. Você precisa fazer isso com você. É esse momento de alegria, é esse momento de brincadeira, é esse momento de descontração, é esse momento de acertar e errar o exercício, é o momento de aprender, é o momento de você estar bem com você. É muito importante que você esteja bem com você. Eu gosto sempre de terminar as nossas aulas com uma frase. E tem um autor que eu gosto muito, tem textos, tem frases, tem pensamentos, uma série de coisas que são muito legais. Inclusive, se você quiser até dar uma pesquisada na internet, os textos dele são muito legais, que é do Augusto Cury. E ele traz várias coisas. Mas eu acho que uma das que eu mais gosto é aquela: contemplar o belo é fazer das pequenas coisas um espetáculo aos nossos olhos. Ou seja, tudo que for pequeno, se você fizer com amor, com carinho, com alegria, vai se tornar uma obra maravilhosa. Um beijo carinhoso e até a próxima aula.